Olá, sejam todos bem-vindos aqui na Calandula TV, mídias sociais e publicações alternativas. Presidente João Lourenço se irrita com jornalista americano sobre questão das relações entre China e Estados Unidos. Durante uma coletiva de imprensa hoje, o presidente de Angola, João Lourenço, demonstrou visível irritação ao ser questionado por um jornalista americano sobre como lidaria com as relações diplomáticas de Angola com dois dos maiores poderes globais, a China e os Estados Unidos. A pergunta, que implicava uma possível tensão entre as duas nações, causou desconforto e levou o presidente a responder de forma contundente. Go back to one thing that I asked you earlier. I wanted to make sure I was clear on that. When I was talking about America's argument for why the Lobito corridor is a good sustainable investment for Angola. My question is, do you agree with the assessment that this model of investment for Angola is a better model for Angola than how it's historically been done with China and with taking on loans and that sort of thing? Do you agree with that assessment? Por que sempre que fala dos Estados Unidos da América, logo a seguir tem que pôr a China no meio? Por que razão? Well, because America often talks about how we're bringing something different and that this is a different model than China. And even in the American government, they've passed laws that look at countering Chinese influence in Africa. So I'm wondering how you see it as... Mas a China nunca teve a concessão do corredor do Lobito. Se a China antes tivesse tido a concessão do corredor do Lobito, o seu raciocínio talvez fosse lógico. Mas não é lógico, desculpe dizer-lhe isso, porque a China nunca teve a concessão do corredor do Lobito. Tanto daí eu interrogar-me por que razão é que põe sempre os dois na balança. US versus China ou China versus US. Portanto... Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui na Calandula TV, mídias sociais e publicações alternativas. Mas antes de darmos sequência na matéria, quero pedir a você para inscrever-se no canal e deixar o seu link. Pode ser? Vamos ao desenvolvimento dos fatos narrados. Durante uma coletiva de imprensa recente, o presidente de Angola, João Lourenço, se irritou visivelmente ao ser questionado por um jornalista americano sobre como gerenciaria as relações de Angola com a China e os Estados Unidos simultaneamente. Ao ser perguntado sobre sua estratégia para equilibrar os interesses dessas duas potências, Lourenço inicialmente respondeu de maneira calma, destacando que Angola tomaria suas decisões com base em seus próprios interesses, sem se submeter à pressão de potências externas. No entanto, à medida que o jornalista insistia na questão, sugerindo que Angola poderia enfrentar dificuldades ao manter boas relações com os dois países ao mesmo tempo, a paciência do presidente se esgotou. Com uma expressão de desconforto, ele respondeu de forma contundente. Angola é um país soberano e tomamos nossas decisões de acordo com os nossos próprios interesses, não com base no que outras nações querem de nós. Foi nesse momento que a irritação de Lourenço ficou evidente. Ele interrompeu o jornalista, destacando que Angola não está disposta a se alinhar com nenhuma das potências de forma subalterna. Sua postura firme e a resposta direta refletiram a frustração do presidente diante de uma questão que, para ele, ignorava a independência política de Angola. I want to go back to one thing that I asked you earlier. I wanted to make sure I was clear on that. When I was talking about America's argument for why the Lobito corridor is a good sustainable investment for Angola. My question is, do you agree with the assessment that this model of investment for Angola is a better model for Angola than how it's historically been done with China and with taking on loans and that sort of thing? Do you agree with that assessment? Por que sempre que fala dos Estados Unidos da América, logo a seguir tem que pôr a China no meio? Por que razão? Well, because America often talks about how we're bringing something different and that this is a different model than China. And even in the American government, they've passed laws that look at countering Chinese influence in Africa. So I'm wondering how you see it as... Mas a China nunca teve a concessão do corredor do Lobito. Se a China antes tivesse tido a concessão do corredor do Lobito, o seu raciocínio talvez fosse lógico. Mas não é lógico, desculpe dizer-lhe isso, porque a China nunca teve a concessão do corredor do Lobito. Tanto daí eu interrogar-me por que razão é que põe sempre os dois na balança. US versus China ou China versus US. Portanto, o mais lógico seria comparar com o modelo anterior,
E o modelo anterior não era com a China, o modelo anterior é que quem tinha, digamos, a gestão do caminho de ferro de Benguela era o Estado angolano. Portanto, compare com esse período em que o Estado angolano é que geriu o caminho de ferro de Benguela e agora que o corredor do Lobito vai ficar com a concessão de um consórcio europeu apoiado pelos Estados Unidos da América. But as a leader of a country, you have to manage these relationships, right? Because you know that these world superpowers, they're often fighting among each other, right? We obviously know that. So my question is more so about how you manage that as a leader. You know, like I live in South Africa, and obviously South Africa, President Ramaphosa has had to deal with that between Russia, US, and China and whatnot, and I'm sure you face the same thing. So I guess I'm more so trying to get insight into how you kind of approach that. Is it an approach where you see them all as equal partners and they just bring different things? How do you approach that? Deixa-me dizer claramente que para nós isso é um não caso. É um não caso porque o mundo não é feito só de dois países. O mundo é constituído por centenas de países. E os países procuram ter relações políticas, diplomáticas, econômicas com a grande maioria dos Estados existentes no mundo. E é o que Angola faz. Angola tem relações com a quase totalidade dos países do mundo. Quase. Portanto, nós temos que continuar a manter essa nossa postura de manter relações com o maior número possível de países do mundo. Uns são gigantes, são grandes potências, outros não são, mas não podemos nos relacionar só com as grandes potências. Relacionamos-nos com todos, grandes e pequenos, ricos e pobres. Esta é a melhor política que se enquadra no espírito do multilateralismo, conceito que é defendido pelas Nações Unidas e que nós aprovamos por considerarmos que é o mais justo e é o que melhor vai ao encontro dos interesses da grande maioria dos povos do nosso planeta. O mundo é um verdadeiro arco-íris. O mundo não se limita a duas cores, preto e branco, e por esta razão nós não aceitamos o que às vezes se procura defender, que se você está com um, tem que estar contra o outro. Entre dois você tem que escolher ou um ou outro. Portanto, na política externa angolana isto é questionável. Da forma como está a colocar a questão, desde o início da entrevista, ou US ou China, como quem diz, escolha qual deles o melhor, eu acho que não é correto. Os Estados Unidos da América têm relações com a China. A gente vê com alguma regularidade, há bem pouco tempo, estiveram autoridades americanas na China. Amanhã mesmo, o presidente Joe Biden vai se encontrar com o presidente Xi Jinping. Então, qual é o vosso problema? O mundo não é feito de preto e de branco. Não é feito de Estados Unidos e China. Não, há muito mais para além dos Estados Unidos e China. But you're with all of these countries, right? I mean, you have to work with all of them. And it seems like they all have a lot of interest in Angola because of all that you all have to offer here. Nós estamos à procura de investimento privado estrangeiro. Todo investimento privado estrangeiro, em princípio, salvo raras exceções, é bem-vindo. And just last topic I want to ask you about is what's going on in the region politically in Southern Africa. We saw what happened with the ANC this year in South Africa's election, falling very far. We saw, I know, BDP in Botswana, not a liberation movement, but still a party that's been in power since independence, falling. Obviously, in Mozambique, they're going through a lot of turmoil right now. How would you assess
the situation for the former liberation movements right now in Southern Africa in terms of the political popularity that you all are facing? And do you think that there is something that you all need to do as sort of these former liberation movements to really better be in touch with the people and what they want? Bom, eu devo dizer que partidos políticos oriundos dos antigos movimentos de libertação, temos uns quantos aqui no continente, no geral, mas em particular aqui na África Austral, onde estão mais concentrados. Mas temos que abordar essa questão caso a caso. Portanto, a única coisa que temos em comum é que todos nós, ou muitos de nós, viemos de antigos movimentos de libertação. Só que hoje já não somos movimentos de libertação. Tanto os movimentos de libertação ficaram lá para trás, morreram com as independências dos respectivos países. Daí para frente, somos partidos políticos que aceitamos as regras do jogo, concorremos para governar e ficamos, portanto, sujeitos ao escrutínio do povo e, consequentemente, dos eleitores, que votam em nós ou não. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like ou comentário. E subscreve e adira ao canal, se ainda não o fez. Calandula TV, nós reportamos, você decide.